como controlar a ira, né? Que a Eliege falou, né? Tem que saber como controlar. Realmente tem que saber como controlar. E nessa aula, então, a gente vai ver, vai saber, né, compreender que é necessário não se deixar dominar pela ira. É importante isso. Sentir que é possível, sim, se irar, mas sem pecar. É um sentimento que não tem como fugir dele, mas o problema é a nossa reação a ela. E uma terceira coisa é agir de maneira adequada ao se irar, exercendo o domínio próprio. Então, isso é o que se espera de todo cristão, na verdade, né? Que saiba se irar sem pecar, exerce o domínio próprio, né? E que às vezes é necessário ter a ira, mas não se deve deixar dominar por ela. Aí a gente fez o teste, já comentamos um pouco. Aí na introdução que eu também coloquei lá no grupo, né? Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Esse é o texto base desta aula, né? Fala tudo, né? A ira ela vai existir sim, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. Não permitir que ela nos controle, porque ela vai dar lugar ao diabo. E já que ela vem, então que antes que acabe o dia a gente resolva ela, né? Então, é a pergunta que foi feita, né? Será que existe alguma situação adequada e uma maneira apropriada da gente expressar esse tipo de emoção sem incorrer em pecado? É possível ficarmos irados sem pecar? Cadê aqui? Não é difícil, né? Aliás, não é fácil a gente definir a ira, a fúria, a cólera. A gente sabe que esses sentimentos, eles existem. Como disse a Liege, nós somos humanos, né? E nós temos esses sentimentos. Só que esses sentimentos, eles não podem nos dominar, né? Porque aí é que vai acontecer o pecado. Aí a gente vai ver a questão da ira tolerada, né, que precisa ser justa, exatamente o que a Letícia falou, né? Ela é uma reação normal nossa. Agora, essa ira, é assim, Jesus mesmo, ele demonstrou ira, né, como a Letícia já falou. Deus mesmo, ele tem essa ira também contra o pecado, é uma indignação dele contra o pecador, contra a desobediência. Só que a ira de Deus é perfeitamente justificável, né, e ela é justa. E a nossa ira não. Lá em Tiago 1:20, Romanos 12:19, Gálatas 5:19 e 20, aliás, 19 até 21, fala sobre essa questão da ira. E a ira do homem, ela não produz justiça de Deus. Então, tem que separar essa questão da ira de Deus. Jesus, realmente, como ela disse, também é Deus. Então, ele se irou, mas ele não pecou. Mas também a gente vê outras situações na Bíblia, como, por exemplo, o caso de Moisés. Será que Moisés, depois de passar todo aquele tempo lá falando com Deus, né, aprendendo de Deus, trouxe lá a lei de Deus, e quando desce, vê aquele povo fazendo o que estava fazendo, não tinha como não se irar. Qualquer um de nós, no lugar de Moisés, ia ficar possesso, porque esse povo viu que Deus acabou de fazer, libertá-los, né, daquela escravidão, com sinais e maravilhas, e agora, 40 dias que se passaram, eles já queremos um Deus para nós, né? Então, foi um momento que levou Moisés a ferver de ira. Então, essa é uma ira justificável, né? Não significa que a reação é que vai ser problema, mas é um momento que a gente pode se irar. Então, quando ele viu isso, também nós, por exemplo, quando a gente vê uma injustiça sendo feita contra uma pessoa inocente, quando a gente vê um idoso indefeso, né, uma grávida, um deficiente, não tem como a gente olhar aquela situação e né, fazer o quê? O ser humano é pecador, sangue de barata. A gente tem que se irar, assim, é um negócio que vem na gente, né? Porque é injustiça. E o que a Letícia falou também, quando a gente vê o nome do Senhor ser lameado, desonrado, ridicularizado, blasfemado, quando a gente vê atos vergonhosos, maldosos, né, violentos sendo cometidos contra crentes que são os corretos, né, pastores que levam Deus a sério, tudo isso, eles são motivos da gente ficar irado, com certeza. Então, há momentos que a ira até se justifica, mas o que vai mostrar se valeu a pena ou não, vai ser o resultado dela. Essa ira que a gente teve, como de Moisés, como de outras situações, ela vai promover justiça ou ela vai promover retaliação? Ela vai promover mudança ou ela vai criar mais confusão? Houve acerto ou houve destruição?
Então, a ira, ela é até justificável, mas o que vai dizer se valeu a pena ou não é isso, né? Qual foi o resultado que a gente teve dessa ira? Ela precisa gerar uma conduta adequada, né, correta. O furor destemperado de uma pessoa, né, é capaz de perturbar o nosso julgamento. Quando a gente está irada, você fica cego, né? Então, essa ira, essa cólera, ela pode nublar o nosso julgamento, e se ela não se expressar na forma de uma exortação saudável, como no caso da gente ver essas situações que eu falei, né? Como é que a gente vai reagir a essa ira? Tudo bem, você se sentiu irado, o que eu vou fazer com isso? Eu vou chegar lá batendo na pessoa? Vou chegar fazendo pior do que ela está fazendo? Não, a nossa ira tem que nos levar a quê? A falar com essa pessoa, olha, você está fazendo errado, não é assim que se faz, essa pessoa é indefesa, então tem que fazer aquela respiração e vamos ver o que nós vamos fazer, né? Tem gente que não consegue se controlar emocionalmente, ela demonstra isso fisicamente. Você vê assim, né, o rosto transtornado, a pessoa bufando, parece que você está sentindo sair fumaça dela, né? O negócio é feio. Então, agressão física, verbal, isso tudo leva essa pessoa que não consegue controlar tanto a ira. Ela consegue dar brecha para o inimigo, né? Então, ela deve ser mantida sob controle. Então, o que a gente diz quando está irado? Será que a gente explode no linguajar baixo, fala palavrão, traz maldição contra a pessoa que irritou a gente? O que a gente faz quando está irado, né? Paga na mesma moeda? Parte para a briga, põe o dedo na ferida, né? Expõe os podres da pessoa, as fraquezas de quem irritou? O que a gente sente quando está irado? Vai direto julgar a todos, inclusive a Deus, os atos de Deus? Né? Assim, a gente vê que a Bíblia ela fala sobre todas essas questões, né? O que a gente deve fazer, o que sentir. E lá tem um texto de Jó, que ele sofreu, ele ficou irado, sim, mas ele não pecou, né? Ele não atribuiu a Deus nenhuma falta. Então, muitos acham que a explosão emocional é só uma questão de temperamento, mas, na verdade, é um terrível defeito de caráter. Ficar irado, sentir a ira, é normal, né? Nós somos humanos. Agora, essa explosão, esse destemperamento, essa coisa de ir para cima, de não levar o desaforo para casa, isso é defeito de caráter. E isso precisa ser tratado com Deus. Uma de vocês aí falou de orar, né? Levar a Deus essa questão, porque só Ele que pode mudar mesmo. Então, para um crente consagrado, o que vale é o que diz Paulo, né? Que não haja no meio da gente nem amargura, nem indignação, nem ira, nem gritaria, nem blasfêmia, nem qualquer maldade. Então, se a gente conhece a Cristo, crê que a Bíblia é a palavra dele, os ensinamentos que estão ali servem para nós, então a gente não pode escolher alguns textos eu obedeço e creio, outros não. Se aqui diz que é para não ter, então não é para ter. Então, se vem esse sentimento, logo ele tem que ser tratado. Eu estou com uma ira por causa de alguma coisa que é até justificável, eu tenho que então resolver. Como é que eu vou resolver isso? Nem que seja para relaxar, orar a Deus, faz alguma coisa, porque se eu for, eu vou fazer besteira. Então, nem que seja para isso, a gente tem que ter essa decisão. Então, ela tem que ser mantida sob controle, porque senão a gente pode fazer besteira. É a ira tolerada. Então, há momentos que a ira até se justifica, mas o que mostrará se valeu a pena ou não é isso que a gente conversou agora há pouco. Ela vai promover o quê? Ela vai provocar o quê? Então, depende de como você agiu com a ira, é que ela vai ser justificada ou não. Embora, como a gente viu lá, momentos que não tem como não ficar irado, mas aí a gente tem que pensar como nós vamos agir diante dela. Aí isso daqui também eu acabei de falar, né, que acha que é só uma explosão de emoção, mas na verdade ela é um terrível defeito de caráter, e para o crente consagrado que vale é isso que está em Efésios 4:31 e também Colossenses 3:8. Deixa eu olhar aqui a hora, sempre tem que estar olhando a hora. Ira condenada, né? Uma forma também de resolver a ira. Voltando tudo aqui. Então, a primeira coisa, né? A gente não deve deixar para amanhã o que você pode resolver hoje. Se você está irado com alguma situação, alguma pessoa, então não tem como você não resolver no dia de hoje.
Mas nem que seja para colocar diante de Deus. Olha, Senhor, eu estou irada, eu estou com muita raiva. Se depender de mim, eu vou lá e esgano a criatura. Então, tem misericórdia de mim, me ajuda a resolver. Eu quero resolver isso hoje. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 7:9, achei bem interessante. Ó, controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Se a gente não lida com a ira, essa ira vai se transformar em outros sentimentos ruins também. Vai se transformar em raiva, em ódio, em amargura. Então, ela é só a ponta, né? Por isso que acho que Paulo fala logo de cara: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque se você der lugar à ira, ali começa a brotar muitas outras coisas ruins. A gente viu hoje na palavra, o pastor falou sobre Davi e Saul, né? Uma questão lá. Saul, ele teve muito ciúme de Davi, porque ele viu que a fama dele estava ofuscando, né, o reinado dele. Lá em 1 Samuel 18, 8-11, a gente vê isso. Ele permitiu que o sol se pusesse não só por um dia, mas por meses, né? Por muito tempo. Essa irritação que Saul tinha de Davi, ele fez crescer uma amargura, né? A tal ponto que ele desejava o quê? Ele desejava matar, né, Davi. Então ele não resolveu o problema. Na hora que ele viu lá que todos cantaram para Davi, que Saul mata milhares, mas Davi mata milhares, 10 milhares, o que ele tinha que fazer? Né? Agir com aquilo, trabalhar aquela ira, mas não, ele foi ali nascendo ciúme, se irou e deixou isso tomar conta dele. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é não deixar para resolver no outro dia. É no dia que acontece mesmo a ira. Outra coisa é não provocar. Quando a gente sabe que uma pessoa ela é assim, é um pavio curto, a gente não pode ficar provocando com a forma de falar, né? Provocando ele para que ele perca a paciência mais ainda. Então a gente tem que ser sábio quando vai falar com alguém, mesmo que estejamos irados. Então não provocar, porque senão você vai fazer o quê? Vai ter uma briga de faca, né? Ponta de faca. A pessoa, você já está irado e vai provocar uma pessoa que já é iracunda normalmente, então vai piorar a situação. Então tem que ter prudência, respeito, procurar resolver a questão o mais rápido possível, mas ser assim, não com dedos, né? Escolhendo as palavras, escolhendo tudo, porque isso é sabedoria. Você não está sendo, estou engolindo sapo, eu estou sendo passada para Travou para vocês também? Para mim, travou. Travou. Congelou aqui. Travou, gente. Travou aqui. E agora saiu para mim. Acho que ela deve estar voltando, né? Vamos esperar um pouquinho. Voltou agora? Voltou. Vocês subiram da tela. Vamos. Espera aí, gente. Está no Spotify. Aqui. Spotify. Tem vídeo. Agora, Já recording em algum lugar? Tá, aqui. Aqui onde eu estava. Tem que pôr aqui, né, Cher? Então, aí voltando, a questão das brincadeiras de mau gosto, né? Então, se a gente faz isso, não sei se é o caso de alguma fazer, a gente tem que evitar, né? Não ficar fazendo brincadeiras, porque isso vai levar à ira de alguém. E se a gente recebe, né? Se for o contrário, se pessoas fazem brincadeiras de mau gosto, então a gente não tem que brigar, sabe? Aquilo lá, deixa para lá. E quanto mais você vai dar atenção, parece que aquilo vai provocar mais a pessoa, porque aí ela vai ver que você está dando atenção e aí vai brincar mais ainda. Então, se a gente é vítima, não podemos dar atenção e ignorar. Porque ignora a pessoa, ela não está levando em conta, então não adianta brincar com ela. Tem um caso também na Bíblia sobre Davi, um Simei, que foi um súdito inconveniente, né? E ele, com os comentários dele, ele tinha lá os comentários bem inconvenientes, mas o rei, o que o rei fez? Ele tinha dignidade, ele não levou em conta isso e acabou passando o problema.
Outra coisa que a gente também pode cometer, né, a ira pode ser condenada quando a gente faz ameaças tolas. Então, não fazer ameaças tolas. Não sei se vocês se lembram da lição do texto de Neemias, Sanbalate, Tobias, que eles ficavam ameaçando, né, Neemias com suas palavras tolas. E o que Neemias fez? Como Davi, ele ignorava, ele não caiu nessa. Então, muitas vezes a gente se ira porque cai nas ciladas, né? Nas coisas que as pessoas provocam a gente. Então, seja sábio, né? Como Neemias, não faça ameaças tolas e também não se deixe levar por elas. E também a ira pode ser condenada quando a gente faz julgamento precipitado. Então, a gente não pode julgar precipitadamente. Às vezes você vê uma situação, não entende o que está acontecendo e aí você se ira. Se fosse saber o que está acontecendo, não faria um julgamento errado, né? Então, aqui no texto fala assim, manter a calma para não gerar confusão. Davi, mais uma vez, é um exemplo disso, né? Ele ouviu o relato do profeta Natã, só que agora ele não agiu com sabedoria. Quando ele ouviu lá que o Natã contou aquela história, né? De um homem que tinha muitas ovelhas e pegou a única que o outro tinha, Davi ficou irado. O que ele já fez? Manda matar esse daí, porque ele pegou a única ovelhinha daquela pessoa, e aí Natã fala, você, rei, é essa pessoa, porque você tem tantas mulheres, né, e acabou aí pegando a esposa do Urias. Então, ele foi precipitado no julgamento dele, nem esperou acabar de falar e já foi com ira. Então, muitas vezes na nossa vida, acontece da gente se irar de bobeira, né? Às vezes você está conversando com alguém, a pessoa começa a falar, você não sabe o que ela vai falar ali e já quer reagir. Então, isso é falta de sabedoria também, né? Aí, Paulo, deixa eu ver se é no próximo. Peraí. Alerta necessário. Isso é um alerta necessário, né? Paulo fala lá Tiago fala em Tiago 1,19, né? Que cada um esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado. Então, olha a ira de novo aparecendo aí, né? E se a gente não faz isso, o que pode acontecer, né? A gente pode dar brecha para o diabo. Então, aquela questão de dar brecha, né? Nós vamos ver aí depois antes de falar da estratégia de Satanás, essa questão de ser pronto para ouvir, né? A palavra de Deus fala que quem fala demais, aí dessas palavras vem palavras tolas. Isso está em Eclesiastes 5:3. Então, quando a gente fala muito, corre o risco de falar besteira. Então, por isso que a orientação de Tiago é tardio para falar, né? Pronto para ouvir. E tardio para falar e tardio para ficar irado. Tardio para falar, né? Tempo de refletir antes da gente falar, que a boca da gente não se precipite, nem se apresse o coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Isso também está em Eclesiastes 2:3. Então, a gente tem que agir com sabedoria nas nossas palavras também e ficar irado, né? Impaciência, irritação, são sentimentos que não combinam com aquele que é o regenerado por Cristo, né? Aquele que nasceu de novo. Por isso que é não se apressar em ficar irado, porque essa ira, ela se abriga no íntimo de tolos. O livro de Eclesiastes fala bastante disso, dessas coisas, sobre a questão da ira. Então, Eclesiastes 7:9 fala isso. Quando a gente se apressa em ficar irado, ela se abriga no íntimo de quem? Dos tolos. Então, está chamando de tolo aquele que fica irado precipitadamente. Aí, esse alerta, né, que vem quando a gente fica irado, a gente pode acabar dando lugar para o diabo. E o diabo, ele vai fazer o quê? Ele vai usar 3 estratégias. A estratégia da tentação, a do engano e da acusação. Como é que ele age com relação à tentação? Ele vai chamar sua atenção para lembranças que às vezes são verdadeiras ou imaginárias, né? Que justifiquem a sua atitude. Não, você está certo, você tem que fazer isso mesmo, porque lembra daquele dia? Então, colocar coisas na nossa cabeça, chamar atenção para uma fraqueza que a gente já tenha. Então, o diabo age dessa forma, nos tentando. Então, quando a gente peca, a responsabilidade é nossa. Mas, quando a gente dá brecha, ele se aproveita das nossas fraquezas, né?
A palavra de Deus em Tiago 1, de 14 a 15, diz que, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o trai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, aqui a tentação, o inimigo tenta, mas por conta das nossas próprias fraquezas. Ele não vem do nada e joga uma tentação. Ele usa aquilo que a gente já tem de fraqueza para nos tentar. Também que em relação ao engano, né? Como é que ele usa essa estratégia? Ele desvia os nossos olhos da verdade. Ele faz com que você veja aquilo que você quer ver e ouça aquilo que você quer ouvir, não a verdade. Então, o nosso julgamento contra aqueles que nos aborrecem fica muito comprometido. Então, aquilo que a gente já falou, né? Do julgamento precipitado. 2 Coríntios 11:3 fala assim, ó: temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, essa questão do engano, o Satanás ele está pronto para enganar o tempo todo, desde lá do Jardim do Éden. Então, ele se aproveita das brechas que a gente dá também para nos enganar. E outra coisa que ele faz é a questão da acusação. Essa acusação, ela acontece como? Quando a gente comete algum pecado e pede perdão, e aí o que o diabo vai falar? Que não, você não foi perdoada, você não tem valor. Ele vai trabalhar nessa questão da nossa consciência, né? Ele nos engana a ponto da gente perder paciência com alguém, de constranger a nossa consciência, de modo que a gente não creia na graça, no perdão e na redenção que a gente tem em Cristo. Então, ele tenta nos desviar dessa reconciliação com Deus e com o próximo. Então, não dar lugar ao diabo é tirar dele a razão de nos acusar perante Deus. Não permitir que o nome de Deus seja blasfemado por causa dos nossos acessos de raiva. Então, ele recomenda, seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, você tem que mostrar integridade, está falando para Timóteo. Reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tenha nada de mal a dizer ao nosso respeito. Então, quando a gente age com critérios, com essa plenitude, com essa visão clara, sem precipitação, a gente não dá lugar ao diabo, né? Então, ele não vai agir na nossa vida dessa forma. Então, a ira, ela é esse sentimento que é comum a todos nós, né? Nós sentimos ira, mas o que a gente vai fazer com ela? Vai parar e pensar um pouco se vale a pena reagir e como nós vamos reagir a ela. Então, essa é uma coisa que também a gente vai acontecendo com a gente ao longo da vida. Então, o adolescente, ele é explosivo, ele é uma poça de ira, né? E com o tempo, vai percebendo que não é tanto assim, vai vendo, vai relevando, vai fazendo como a Liege fez, né? Vai pesando na balança para ver se vale a pena reagir ou não, daquela forma. Então, aí, ó, antes de ficar encolerizado, pense 2 vezes, pois é possível deter essa conduta e evitar maiores prejuízos. É o que diz lá em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o quê? A ira. Então, muitas vezes, essa ira não é aquela justificada que a gente tem quando vê alguma coisa acontecendo que não deveria estar acontecendo, alguma injustiça, ou contra Deus ou contra uma pessoa indefesa. Às vezes, a gente provoca a ira, né? E aí, como é que se sai dessa? Então, a gente tem que usar sempre a palavra mais branda. Na verdade, é esse equilíbrio, né, irmãs? Agir com equilíbrio, porque o equilíbrio é que faz com que a gente consiga agradar a Deus, amadurecer, ter um crescimento na fé, porque não existe alguma pessoa que não se ire e que não cometa o pecado contra a ira. Mas o que a gente tem que fazer? Sabendo que é difícil, então, começar a pensar nesse processo. Toda vez que a gente quer se livrar de um problema, o primeiro ponto é sair da negação. Então, a ira, ela existe. Eu tenho propensão para ira, eu tenho aqui pelo meu teste, né, uma boa, né, não estou muito satisfeita com ele, então o que eu vou fazer? Eu vou prestar mais atenção quando é que eu fico irada, quais são os gatilhos, né, que provocam essa ira, e aí eu vou colocar na mão de Deus, vou pensar se vale a pena ter alguma reação e qual reação vai valer a pena. Então, toda a questão de pensar,
de não fazer as coisas assim, né, de sopetão, de qualquer jeito, mas pensar, né, naquilo que está acontecendo e sabendo que tem um problema, com certeza pedir ajuda para Deus, porque Ele vai nos ajudar. Então, a primeira coisa é sair da negação. Eu tenho ira, tenho propensão à ira, então eu quero mudar, então Deus me ajuda. Então, quando acontecer situações de ira, como é que eu vou agir? Né? Orando a Deus e pedindo sabedoria para que isso não saia do controle. Ao controlar a ira, né, o que a gente vai ter? A certeza de que não vamos perder amigos e pessoas queridas, né? Por causa da ira, quantas amizades são terminadas, né? Quantos relacionamentos são quebrados? Então, quando a gente controla essa ira, a gente consegue manter ali um relacionamento bom com as pessoas. E aqui eu quero falar de alguns efeitos da ira sobre o colérico. Olha, a pessoa que ela fica irada, não controla a ira dela, ela tem 4 vezes mais propensão de sofrer de doença coronariana. Então, você vê que aquela pessoa que explode fácil, né? Ela detona o coração dela e ela tem muita propensão para sofrer de doenças assim. Ela corre o risco o maior risco de morrer jovens, né? Então, elas poderiam ter uma vida longa, mas essa questão de ser pavio curto faz com que ela possa morrer mais jovem. Ela experimenta sentimentos de culpa após atitudes explosivas. Então, fez besteira, agiu da forma como não deveria, aí cai em si, aí fica com aquele sentimento de culpa. Então, por isso que a gente tem que pensar, né? Tem que ter essa plenitude de olhar a situação e não se deixar levar por ela, porque depois as consequências vêm até contra a gente mesmo, né? Os familiares e amigos os evitam por causa do mau gênio. Olha que situação, né? A gente deve conhecer pessoas assim que você não quer nem chegar perto, porque aquela pessoa, ela tem um gênio danado e qualquer coisa, ela, né, pavio tá curto ali, tá pegando fogo. Ela, quando a pessoa é muito colérica, ela mantém uma relação matrimonial conflitante. Então, dentro do ali, o esposo está sempre saindo faísca, né? Por conta desse mau gênio. Ela é mais propensa também ao uso de substâncias nocivas. Então, a pessoa que ela tem essa cólera dentro dela, ela tem mais propensão para usar fumo, álcool, as drogas, né? E corre maior risco de comer em excesso e aumentar de peso. Então, veja quantas coisas ruins a ira né, sobre o colérico pode acontecer. Além de perder amizades, além de se sentir culpada, além de tantas outras coisas e principalmente além de pecar contra Deus. Então, isso daqui é para quem não consegue lidar com a ira. Sabendo que está irada, ela vai reagir para aquela ira de uma forma errada. Então, isso acontece com essas pessoas. Quando a gente tem a ira e sabe que não pode deixar o dia passar, não pode pecar por conta da ira, então a gente está livre desses problemas aí também. Então, ficar livre da ira, ela traz bastante coisas boas para a gente, sabendo lidar com ela, né? Deixa eu...